Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Deixar o like neste vídeo. Não se esqueça do like. Se gosta do canal, curte os relatos, já vai lá e já deixa o seu like. E também não se esqueça da caixa assombrada do mês de maio disponível na loja com o tema zumbi. Não perca a sua, está muito legal. Nessa caixa você vai receber, olha, esse é um dos itens. É um zumbi feito exclusivamente para caixa assombrada, ok? Onde você pode apoiar aqui a sua caneca de café, a sua xícara de café, e ainda na mãozinha do zumbi você pode usar como descanso de colher. Você mexe aí o seu cafezinho e coloca a sua colherzinha na mão do zumbi. Você também vai receber essa colherzinha de café com esse cabinho de osso aqui, ó, imitando o osso, tá? Você põe aqui na mãozinha do zumbi, olha aqui, para você deixar na mesa do seu trabalho, olha que legal, na sua mesa onde você toma o seu cafezinho, bem legal. Vai receber também camiseta, dessa vez tem camiseta também de zumbi que brilha no escuro. Tem mais coisas também na caixa, tá? Não perca, aproveite e garanta a sua caixa zumbi no mês de maio. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. A moça misteriosa. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana. Trago um relato vivido por mim. É um moço que nos conta, tá? Apesar desse relato não haver... apesar de... Perdão, gente, agora eu que tô com tosse. Apesar desse relato não haver lobisomens ou qualquer outro ser fantástico, julgo ser o mais extraordinário que já vivi. E pode-se dizer que ainda vivo. Eu não me recordo ao certo a idade, mas eu devia ter entre 11 e 13 anos, pois foi entre essa idade aí, mais ou menos por essa idade, que eu comecei a me interessar pelas gurias. Antes eu só pensava em jogar futebol e brincar. Era inverno, no Rio Grande do Sul. Eu e minha irmã estávamos de férias. Meu pai e minha mãe também tiraram férias junto conosco. Eles sempre tiravam 15 dias no inverno e 15 dias no verão. Assim todos podíamos viajar juntos e sempre o destino era o sítio do meu avô paterno. Fomos para o sítio. Naquela época, final dos anos 90, início dos anos 2000, ainda não tinha energia elétrica por lá. Essa daí foi chegar só em 2005 no sítio. Quando anoitecia, a luz ficava por conta do lampião à base de querosene. Sempre que chegava a noite, eu e minha irmã achávamos alguma coisa para fazer. E quando os meus primos estavam por lá, a diversão era sem tamanho. Nesse dia, já era de tardezinha e a filha de uma prima do meu pai foi lá convidar minha irmã para pousar na casa dela. E os meus pais deixaram. Eu fiquei triste, porque eu não teria aquela noite a minha companheira. Meus pais viram que eu estava cabisbaixo e me chamaram para dar uma volta de carroça. Não tínhamos carro naquela época. E eu estranhei, porque já estava quase de noite. Mas eu aceitei. Eu adorava andar de carroça. Saímos, o sol já estava baixo. Eu me divertia olhando as paisagens do lugar, os animais. Quando caiu a noite, o frio veio junto. Despencou uns 7 graus, o que é normal. Então minha mãe falou para o meu pai para voltarmos. Na velha carroça do meu avô tinha até faróis, a querosene, mas era muito legal. No meio do caminho tinha uma casa na beira da estrada, casa essa que eu não me recordava de ter passado na ida. Meu pai falou para minha mãe: vamos visitar o fulano? E minha mãe disse que sim, mas que teria que ser rápido para não incomodá-los. Chegamos na casa, meu pai apagou os faróis, chamou o seu fulano, que ficou muito contente ao ver o meu pai, e entramos. Na rua estava frio e dentro de casa estava bem quentinho. Era uma casa pequena, sem luxo, mas tinha uma baita lareira na sala que esquentava a casa toda. E aqui é que começa o fantástico e extraordinário da minha história. O seu fulano tinha uma esposa e uma filha. Filha essa que aparentava ser 1 ou 2 anos mais velha do que eu. Ana, essa guria é a guria mais linda que eu já vi.
Ela tinha pele branca, cabelos pretos e olhos verdes. Na sala, havia 2 sofás pequenos, um de frente para o outro. Sentamos eu e os meus pais em um sofá, né? E o seu fulano, a esposa e a filha no outro sofá, um de frente para o outro. E eles começaram a conversar. Mas eu não conseguia interagir ou prestar atenção em nada, porque eu só tinha olhos para aquela guria. Assim, foi amor à primeira vista. Perdão. A conversa durou um tempo e então minha mãe disse que tínhamos que ir, porque os meus avós estavam nos esperando para jantar. Saímos e voltamos para casa. Tava frio, mas eu estava aquecido pela paixão do meu primeiro amor. Platônico, diga-se de passagem. Chegamos, jantamos e fomos dormir. E eu só conseguia pensar naquela menina. No outro dia, minha irmã voltou. E eu contei a ela que tínhamos ido na casa do seu fulano. E ela disse que não o conhecia. Minha irmã é 6 anos mais velha que eu. E conhecia muito mais pessoas ali da redondeza do que eu. Mas eu não comentei sobre a guria. Passaram-se uns 2 dias depois daquele encontro. E eu perguntei pro meu pai, como quem não quer nada... Pai, quando que a gente vai na casa do seu fulano de novo? Ele é bem gente fina, né? E aí veio a resposta do meu pai, seguida do meu espanto. Ele respondeu, que fulano? E eu disse, aquele fulano que paramos aquele dia na casa dele à noite, quando a gente saiu de carroça, lembra? Ele riu e disse que não tínhamos saído da carroça e nem visitado fulano nenhum. Falou que eu devia ter sonhado. Gente, Ana, eu não sonhei. Eu não faço ideia do que foi que aconteceu. Mas aquele momento existiu de alguma forma e não foi em sonho. E aquela guria nunca mais saiu da minha cabeça. De tempos em tempos eu sonho com ela e ela parece acompanhar os anos, parece sempre ter a idade adequada para a época em que ela aparece no sonho. E é a mesma moça que eu conheci quando criança. Da última vez que eu sonhei com ela, em 2021, ela estava com o rosto manchado. Eu não sei o que isso pode significar. Sempre que eu sonho com ela, nunca há contato, eu nunca falo com ela. O sonho é sempre eu passando por ela e ela me olhando. Ainda tenho o mesmo sentimento que eu tinha por ela quando criança, mas hoje eu não sei explicar se é paixão, só sei dizer que eu sinto algo muito bom quando a vejo nos meus sonhos. A minha namorada sabe dessa história e acha fantástico. Tem outro detalhe que só fui perceber depois que a minha atual namorada me chamou a atenção. Eu nunca fui namorador. Eu sempre estive muito ocupado, estudando e trabalhando. Sempre fui caseiro. Todas as gurias que paquerei foram da escola, faculdade ou trabalho. E mesmo assim foram poucas. Eu tenho 33 anos hoje e tive 3 relacionamentos sérios, duradouros. E foram esses relacionamentos que a minha namorada me chamou a atenção. Todas as moças que eu namorei tinham as mesmas características daquela moça misteriosa, inclusive ela, minha atual namorada. Há 3 pessoas com as quais eu sonho periodicamente. Uma delas, e a mais significativa, é essa moça. Talvez um dia eu ainda tenha a resposta de quem seja ela, de quem ela é ou de quem ela seja, enfim. Ana, muitas coisas difíceis de explicar, por assim dizer, né? Não, peraí. Muitas coisas difíceis de explicar, por assim dizendo, acontecem comigo e com a minha família. Com a minha irmã não acontece muita coisa, ou ela não percebe, porque ela é bem desligada. Mas primos e primas, né, com primos e primas acontece bastante coisa também. E eles até já enviaram relatos para o canal. Já conversamos e temos uma tese de que talvez essas coisas sejam herança da minha avó paterna. Ela era curandeira, benzedeira daquela região. Ela sabia muito da medicina da terra, era filha de índios minuanos. Mas ela nunca contou nenhuma história sobre nada relacionado ao sobrenatural.
Isso ficava por conta do meu avô, que não tinha descendência indígena, o que não sei se significa alguma coisa. Não tive a oportunidade de comentar sobre esse assunto com a minha avó. Ela faleceu, eu tinha 16 anos. Ela faleceu devido a uma infecção hospitalar. Também nunca conversei com meu avô sobre isso, porque eu tinha vergonha. Sabe como é? Homem conversar sobre coisas românticas com outro homem era algo de se envergonhar. Graças a Deus, hoje eu penso diferente. Pois bem, Ana, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Eu sigo tentando entender quem é essa guria com a qual eu sonho e me desperta esse sentimento tão bom. E também as outras pessoas que sonho desde criança, mas que não me despertam nenhum sentimento, a princípio. Será que são algum tipo de guias? Não sei. Um forte abraço a todos. Um abraço para você, muito obrigada. Cara, você teve... Então, contei esses dias um relato falando disso, de pessoas que têm experiências com outras pessoas, no caso ele estava com o pai, com a mãe, blá, blá, e de repente as outras pessoas que estavam junto falam, não, isso nunca aconteceu. Você fala, como? Aonde que eu fui parar? Onde que isso aconteceu? Foi para um outro espaço-tempo, aconteceu em outra dimensão, mas, gente do céu, é muito louco isso, é muito interessante. Essa menina, será que realmente é de outra dimensão e ele e vira e mexe ela aparece para ele? Será que é algo do passado? Mas e aí essa interação entre os pais naquele dia e eles indo na casa dessa pessoa, do fulano? Ele falou que não reparou que existia a casa enquanto eles estavam indo, só repararam nessa casa quando estavam voltando. Então, mas como assim é possível uma pessoa estar aqui, que nem ele estava na carroça, ele estava com os pais o tempo todo, e de repente isso desdobra? Aí a consciência dele vai para outra dimensão? E aí ele vive aquilo lá, mas ele continua a mesma pessoa aqui, só que a consciência foi para lá, no eu da outra dimensão, e depois volta. Ai, gente, eu não sei. Se alguém tiver uma explicação, conta aí. Mas tem várias histórias nesse sentido aqui, tá? De pessoas que têm essas falsas memórias. Falam, não, cara, aconteceu. E aí todo mundo ao redor fala, não, nunca aconteceu. Você tem lembrança da pessoa, lembrança da conversa. Você tem uma lembrança exatamente como aconteceu. Não foi um sonho, não foi um delírio, uma imaginação. O que é isso? E aí ele tem os sonhos com essa moça. Não sei. Deixem aí as suas opiniões. E se você já passou por uma experiência parecida, algo assim, conta pra gente. Ok? Eu quero saber. Um grande beijo pra vocês. Se forem comentar, que seja com respeito. E a gente se vê num próximo relato. Beijos, boa noite e fui! Tchau, tchau.